Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem, a qual o Senhor me tocava muito nesta madrugada, para que eu viesse estar falando, da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor falava comigo muito nas madrugadas, Ele tem falado, filha, agora é tempo de pregar a verdadeira palavra, é tempo de pregar arrependimento, é tempo de pregar libertação, é tempo de pregar salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele falava comigo ao meu coração, porque Ele está com pressa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele já está às portas e não há mais tempo para esperar. Louvado seja o nome do Senhor. E cada dia que passa, os dias estão passando, Os dias estão abreviados, os dias estão passando muito rápido, E aí o Senhor falava no meu coração, e eu falava, papai, pela misericórdia, eis-me aqui, Segundo a palavra do Senhor, que se diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê está condenado. E eu estou aqui para fazer o ide do Senhor. E a palavra que eu vou falar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30, que se diz assim, Que vai dizer uma mensagem sobre a parábola do joio. O Senhor, Ele sempre falava por parábola, E aqui que se diz assim, outra parábola que Ele propôs, dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, Louvado seja o nome do Senhor. Agora vai a tradução, vai a resposta do que vem a ser o joio e o trigo. A explicação da parábola do joio, que está em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43, que se diz assim, então, despedindo a multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é esse filho do homem? Aqui representa Jesus. O campo aqui significa o quê? O mundo. A boa semente são os filhos do reino. Ou seja, a boa semente são os filhos de Deus que obedecem, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis. O joio são os filhos do maligno, ou seja, são aqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas está em pecado, está em iniquidade, está fazendo tudo contrário à vontade do Senhor. O inimigo que a semeou é o quê? O diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, o que não quer nos explicar? Então quer dizer que dentro da casa do Senhor existe o joio e o trigo, E ambos os dois, eles crescem junto,
para você ver que o joio, ele é muito parecido com o trigo. Mas ele faz tudo errado, né? Está na casa do Senhor, mas está totalmente na iniquidade, no pecado. Achando que o homem da terra não está vendo nada, fazendo tudo em oculto. Mas o nosso Deus, ele vê tudo, né? Segundo a palavra do Senhor, diz que não há nada encoberto, de que um dia há de se revelar. Então pode demorar o tempo que for, né? E vai ser revelado. Além de ser revelado, vai ser vergonhoso, né? E aqui, segundo a palavra do Senhor, né, que nos diz o quê? Que nos últimos tempos, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, lavada e remida com o sangue de Jesus, né? O que o Senhor nos manda dizer nesta palavra? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que mandará o Filho do Homem, os seus anjos. Então quer dizer que os anjos, né, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Então todos aqueles que fizerem escândalo dentro da casa do Senhor, eles vão ser o quê? Vão ser ajuntados. E também os que praticam a iniquidade. Então não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos diz o quê? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então quer dizer que todos aqueles que estão na iniquidade, dentro da casa do Senhor, achando que está tudo normal, vai chegar este dia que o Senhor na raça vai separar o joio do trigo, né? E aqui o Senhor fala que o joio serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles que forem justos, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que estão de acordo, né, obediência, né, que está com a vida íntegra e justa diante do Senhor, não é só a alma. O Senhor quer corpo, alma e espírito, né? O Senhor nos quer por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz, não vai para este lugar de tormento, né? Aonde haverá o quê? Choro e ranger de dentes, e vai ser para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E outra palavra que o Senhor também me disse na palavra dele, que segundo a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que se diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizados em teu nome? E em teu nome nos expelimos demônios? E em teu nome nos fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Então a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, que se diz assim, que o Senhor, ele corrige aquele que ama e acoita aquele que recebe por filho. E segundo a palavra do Senhor, que se diz assim, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra do Senhor, a resposta para todas as perguntas. A palavra do Senhor, ela é um guia para nossa salvação, ela é um guia para que nós viemos alcançar Nova Jerusalém. Ela é uma bússola, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que estar meditando a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, que se diz assim também: o homem, ele perece porque lhe falta conhecimento. Quem bem soubesse o poder que você tem em suas mãos e que através desta palavra você vai ter vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela liberta, né? Muitas das vezes nós temos tempo de estar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, perdemos horas e horas, né? Mexendo nas coisas que nos
que nos afastam de Deus. Temos tanto tempo para tantas coisas, mas deixamos Jesus de lado, né? Colocamos Jesus como por último, mas é momento da gente nos despertarmos do sono e colocar o Senhor na ração como primícias na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vou dizer algo para vocês, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena você estar em oração, constante oração. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus, mais você ouve a voz de Deus falando com você. Cada vez que você jejua, você está matando a sua carne, né? Está matando a carne, a sua vida espiritual, ela é transformada, louvado seja Deus. A sua vida, o Senhor te liberta de tudo aquilo que não te agrada, porque a palavra do Senhor diz que a casta de demônio que só se expulsa a não ser com jejum e oração. E outra também é o que a palavra do Senhor, ela nos liberta, louvado seja o nome do Senhor. Quem bem soubesse o poder que tem em suas mãos, você daria prioridade à palavra do Senhor, começa a ler, começa a meditar, e você vai ver que para herdar a vida eterna não é de qualquer maneira. Muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não obedecem os seus mandamentos. Não adianta ser somente ouvinte, temos que ser praticante da palavra do Senhor. Temos que ser o sal da terra, temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser a diferença onde na ração nós formos. Nós temos que ter o brilho de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né? Vamos voltar para a palavra, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Não adianta dizer só Senhor. E o Senhor nos revela que muito naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Mas ali o Jesus vai dizer, né? Louvado seja o nome do Senhor, que se diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. E dentro desta, e há também outra palavra que o Senhor, né, foi colocando em meu coração, e eu falei, Senhor, eis-me aqui pela misericórdia. E essa palavra, ela vem para mim, vem para a minha direção. Todos os dias eu falo, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para que eu não venha perder a minha salvação. E aqui vai alguns pontos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que representa o joio, né? Louvado seja o nome do Senhor, tanto dentro da casa do Senhor como fora da casa do Senhor, que ainda não serve ao Senhor. Que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 18 ao 21, que se diz assim. Do 18, que se diz assim, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a palavra do Senhor, ela é verdadeira, não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Por isso, segundo a palavra do Senhor, diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é momento, é tempo de você se arrepender e se posicionar, porque ainda há tempo, louvado seja o nome do Senhor. E também o Senhor me falava muito sobre o perdão, né? Que é tempo de perdoar, é tempo, né, de liberar perdão e amar principalmente os seus inimigos. Se você tem alguma queixa, ou tem alguma mágoa, ou alguém lhe machucou, alguém lhe feriu, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você chegar até essa pessoa, mesmo que você está certa, chegar até a pessoa e pedir perdão em nome de Jesus e liberar perdão para esta pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque segundo a palavra do Senhor, que se diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que se diz assim: e segui a paz com todos e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não estiver em paz com o seu irmão, seja lá quem for, possa ser o seu inimigo ou seu amigo, se você não estiver em paz, se você tem alguma mágoa, se você tem algum rancor, vai até essa pessoa em nome de Jesus e peça perdão, porque o Senhor na raça tem revelado e tem falado, Xalamanai, que é tempo de perdoar, é tempo de se humilhar, porque é tempo, Jesus está voltando e as portas, e é tempo de buscar a face do Senhor, porque Jesus está voltando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que estar em paz com seu irmão, e a santificação, se você não estiver em santidade, corpo, alma e espírito, você não vai herdar a vida eterna. Deus pode até te abençoar, pode suprir tudo que você quer, mas você não vai ter direito, né? A nova Jerusalém, a santa cidade, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que obedecem os seus mandamentos, daqueles que estão de acordo com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E também aqui, dentro da palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 7, versículo 6, que se diz assim, louvado seja o nome do Senhor, que muitos até vão para a igreja, mas quando chega lá dentro da igreja, né, que está escrito aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 6, que se diz assim, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como assim? Por exemplo, você vai para a igreja, até vai para a igreja para adorar o Senhor, vai para cultuar, mas só que o seu coração, a sua mente está longe do Senhor, né? Você está preocupado ali no seu lar, está preocupado na situação que você está passando, está preocupado com as provações. Muitas das vezes você está tão ali, ligada ali no celular, o celular tem tirado o seu tempo, a sua intimidade que você tem com Deus. Você muitas das vezes está dentro da igreja, está dentro da casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque eu falei, Senhor, estou aqui na Rassou, Xalamanai, não para pregar prosperidade, não para pregar casa, carro, não, louvado seja o nome do Senhor, mas eu falei, Senhor, eis-me aqui na Rassou, estou aqui para pregar salvação, porque eu quero a salvação para ti e para mim, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você está até na casa do Senhor, mas a sua mente está longe na Rassou do Senhor, né? O seu coração está voltado para aquilo que está na sua mão, que é o celular. Muitas das vezes você está ali falando no WhatsApp, está falando ali no Facebook, está totalmente com a mente tampada, não tem dado lugar para o Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, para te usar ali, sentir a presença do Senhor. Você muitas das vezes não sente mais a presença do Senhor, você está ali na casa do Senhor, mas o seu coração está longe, né? Louva-se com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. A própria palavra do Senhor mesmo diz. E eu falei, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui não para agradar o homem, mas para agradar a Ti. E outra palavra também que o Senhor falava fortemente. Então essas foi as palavras dentro da palavra do Senhor que Ele falava comigo. Eu falava, Senhor, eis-me aqui. E quando você busca o Senhor de madrugada, Ele te revela o oculto e o profundo. Você começa a ver a realidade da vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui em Apocalipse, capítulo 22, né? Que completa também o joio e o trigo, né? Ali o joio, que representa o joio. Em Apocalipse 22, capítulo 12 ao 15, que se diz assim, e eis que venho sem demora, louvado seja o nome do Senhor, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos revela, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. E eu
Jesus envia o meu anjo para vós testificar estas coisas, igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, narração, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, para completar, né, a palavra do Senhor que está também em Apocalipse capítulo 21. Mas antes de eu falar esta palavra para fechar com chave de ouro, né, eu gostaria de te fazer uma pergunta com a interrogação. Você está sendo joio ou trigo dentro da casa do Senhor? Se o Senhor está trazendo na ração esta palavra de hoje, é para que haja arrependimento, é para que haja libertação, é para que haja salvação sobre a sua vida, porque o Senhor na ração corrige e acoita aquele que recebe por filho. Se o Senhor está nos corrigindo no dia de hoje, é porque Ele sabe que Ele já está às portas e Ele quer nos salvar. Ele tem preparado a Nova Jerusalém, a cidade santa, Lamasto, Comou, Quemeniá, a qual na ração está preparada para aqueles que estão de acordo com a palavra do Senhor. E não é tempo mais de estar cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor nos manda esta palavra no dia de hoje, é para que você venha, né, se perguntar, ver se você está sendo joio, porque ainda há tempo para você se posicionar, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, na ração, para encontrar Xalamanai com o Senhor teu Deus, porque o Senhor quer levar uma igreja lavada e remida com o sangue dele. Então é tempo de purificação, é tempo de santificação, é tempo de se posicionar, porque a qualquer momento Jesus pode estar vindo para mim e para você, daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Vai uma pergunta com interrogação: você está preparado para este dia? Você não sabe daqui a algum minuto o que pode acontecer com você, mas esteja preparado. Prepara-te, a igreja, na ração, para encontrar com o Senhor teu Deus e para fechar com chave de ouro, porque vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você renunciar ao mundo, vale a pena você se posicionar, fazer o querer a vontade do Senhor. E outra coisa, Jesus, Ele nos dá paz, e é uma paz que o mundo não pode dar. Só Ele pode dar, e essa paz vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você buscar a face do Senhor enquanto há tempo, porque Jesus está às portas e só vai suportar aqueles que estiverem em oração, jejum e palavra. Tente buscar ao Senhor, deixa o celular de lado, começa a colocar o Senhor como primícias na sua vida, dá o seu melhor, coloca Ele como primícias e você vai ver que vale a pena, porque cada vez que você busca, você tem vontade de buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Apocalipse capítulo 21, do 4 a 8, que se diz assim: por isso que vale a pena, é uma esperança, o Senhor nos promete. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele se diz assim, em Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais ainda: louvado seja o nome do Senhor, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte lhe será como será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então não vai para este lugar de tormento, ele já existe, ainda
tempo de você se posicionar, há tempo de você se colocar na posição. Não seja o joio, mas seja o trigo. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe para Jesus, porque Jesus está voltando. Ele é a rocha, né? E que você não venha ser somente ouvinte desta palavra, mas que você venha ser praticante, né? Porque a palavra do Senhor diz, não adianta ser somente ouvinte, né? Porque temos que ser praticante. É a palavra que o Senhor na raça deixou no dia de hoje. E eu estou aqui porque eu me preocupo. Eu não quero a salvação só para mim. Eu quero para você também. Jesus está às portas. Prepara-te a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. É que eu deixo no dia de hoje pela misericórdia, né? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. E a graça do Senhor é que nos sustenta, né? A graça do Senhor é um favor imerecido. Nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor, ela nos alcança. É o que eu deixo no dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um.